Mano, só imagina comigo, você tá lutando em uma guerra e todos seus amigos foram mortos pela princesa do exército rival. Você também resolve enfrentar ela, mas não dá em nada. Mas por algum motivo ela acaba rendendo você e diz que agora você pertence a ela. E aí, o que acontece depois? É isso que veremos hoje, então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. O anime começa com uma conversa entre o protagonista Vó e uma guerreira chamada Eleonora, na qual ela diz que agora, Vó pertence a ela. Após a abertura, nos é explicado o que aconteceu. Vó estava em uma guerra e teve seu exército aniquilado por uma Senki, uma guerreira especial escolhida pelos céus, na qual se trata de Eleonora. De longe ele consegue observar com seu exército e resolve finalizar ela de vez. Ele ataca e derruba alguns soldados, mas em sequência ela vai para cima dele e rebate todas as suas flechas com muita facilidade. E em seguida, vemos a explicação do que aconteceu antes, no acampamento do reino de Bruni, na qual Vó faz parte. Vemos que ele não é considerado o mais poderoso, e nem possui as melhores armas, e por isso guerreiros mais nobres que também irão para a guerra, tiravam sarro de sua cara, e diziam que ele só usava arco pois não tinha capacidade de segurar uma espada, mas o Lord Machas, que se mostra ser amigo dele, o protege. Em seguida vemos que isso são lembranças, e ele acorda com a espada de uma menina chamada Lin em sua boca. Lin pergunta como Vó conseguiu dormir tão tranquilo mesmo sendo um prisioneiro, e ele diz que é uma habilidade especial. Em seguida ele percebe que está em Zecter, o reino inimigo do seu. Em seguida vemos o Lord Machas dizendo que Vó está sendo mantido como prisioneiro, e para ter ele de volta ao reino de Bruni precisa pagar uma taxa altíssima, mas eles não têm esse dinheiro. Em seguida, Vó vai até Eleonora, e ela conversa sobre isso com ele, e a mesma se recusa a baixar o valor para o resgate de Vó, e que se não for pago, ele irá se tornar propriedade dela oficialmente. Em seguida, ela diz que tem algo que quer que ele faça para ela, no qual seria mostrar suas habilidades com o arco, mas ele erra os 2 tiros, pois o arco não estava em bom estado. Durante isso, ele percebe que Eleonora iria sofrer um ataque, e a notifica, e facilmente ela consegue parar o ataque. O bandido tenta fugir, mas Vó com muita habilidade atinge o pé do bandido o impedindo de fugir, e todos ficam impressionados, e Eleonora vê o real valor dele. Um tempo depois, ela se desculpa com ele por terem dado um arco tão ruim, e ela queria decapitar as pessoas que deram esse arco, mas ele não aceita essa ideia. Em seguida descobrimos que ela se apaixonou por ele à primeira vista no campo de batalha, o que deixa Vó totalmente surpreso, pois ela é uma Senki. Após isso ela convida a Vó para servir a ela. Ele até mesmo iria receber o título de conde, na qual ele também tinha em seu reino, mas ele recusa, pois ainda quer voltar à sua terra natal Alsácia, para proteger. Já dentro desse reino, ele conseguiu se estabelecer, conseguiu até um amigo com cabeça de ovo, e por ser habilidoso, conseguiu o respeito de várias pessoas que o admiravam. Mas isso não mudava o fato de ser um prisioneiro. Enquanto caminhava por lugares isolados, ele acaba encontrando Eleonora tomando banho, e fica cheio de vergonha, mesmo com ela dizendo o que queria com ele. Um tempo depois, durante a noite, enquanto pensava em Eleonora, o amigo de Vó vai até ele, e diz que uma pessoa do reino de Bruni foi capturada. Ao chegar lá, era Bertrand, um antigo subordinado de Vó em Bruni, mas ele não tem tempo para se alegrar. Bertrand diz que a cidade natal de Vó está sendo atacada pelo exército Thénardier. Ele tenta sair do castelo para ir até lá, mas Eleonora o impede. No episódio seguinte, vemos o exército que estão os atacando, e sua arma secreta que são os dragões. De volta a Vó, Eleonora diz que ele não conseguirá fazer nada sozinho contra 3.000 homens, e que se ele deseja morrer facilmente, que ela mesma faça isso. Porém ele se arrisca, e pede que ela empreste suas tropas para ele proteger sua terra natal. Ela acaba rindo da audácia dele, e diz que aceita isso, mas que não será de graça. Ela diz que em troca de ajudar, a terra natal dele irá pertencer a ela. Após isso eles partem para batalha, porém com apenas 1.000 soldados, mas Vó diz que tem a vantagem porque conhece bem o território. Após isso, vemos a tropa inimiga chegando no local com seus dragões, e as pessoas de Alsácia já estavam se preparando para o que iriam enfrentar. Zion, o líder da tropa inimiga, tem como alvo a casa de Vó, que estava sob proteção de Tita, uma serviçal de Vó. A cidade começa a ser atacada e destruída. Enfim Zion chega até a casa de Vó. Tita é quase morta, mas não desiste, até que em um momento uma flecha atinge a mão de Zion, e Tita é salva. Em seguida Vó aparece em um cavalo, e com a ajuda dos poderes de Eleonora ele a salva.
Vó pergunta por que Tita não fugiu, e ela diz que queria proteger a todo custo a casa de Vó. Após isso, a tropa de Eleonora vai atrás dos inimigos, e como Vó quebrou o arco atual, ele recebe o arco negro que está na sua família há anos. No episódio seguinte, vemos que o exército inimigo perdeu muitos homens, e por isso recuaram. E Xion acabou fugindo deles. Como Vó conhece o local, ele marca onde irão os atacar nessa fuga. Já na visão inimiga, Xion está totalmente irritado por ter sido derrotado por Vó, e não entende o porquê de o exército de Zecta estar ali, e se decide de vez acabar com Vó, com contribuição das pessoas da cidade. Vó e os demais bolam uma estratégia para a batalha. Após isso, eles chegam ao campo de batalha, e são recebidos com flechas, mas com a magia de Eleonora, elas recuam, e assim eles seguem, derrotando vários soldados em sequência, mas em seguida o exército inimigo põe seu dragão em campo, e as flechas de Vó se mostram inúteis nele, mas Eleonor fica de frente ao monstro, e usando sua espada mágica, ela faz com que o dragão seja desintegrado em instantes. Como último recurso, Xion resolve tentar fugir, mas acaba batendo de frente com Vó e Eleonora, e acaba desafiando Vó para um duelo, porém pede que ele arranje uma espada, mas Vó diz que irá usar seu arco. Xion o subestima, mas após vários ataques em seu escudo, uma flecha acaba o atravessando e perfurando o braço de Xion. Em uma atitude covarde, ele tenta fugir com o dragão, e estava para conseguir, porém durante isso, a espada mágica de Eleonora transfere seu poder para o arco de Vó, fazendo com que ele dispare uma flecha na qual faz com que o dragão seja derrotado, e assim a batalha chega ao seu fim. Após isso, tudo estava voltando à sua tranquilidade, porém ao ir acordar Vó, Tita se depara com Eleonora em cima de Vó tentando acordar com uma espada em sua boca, o que a deixa muito brava. Após isso, vemos que o reino de Ternadir não se deu por vencido, e planeja se vingar de Vó. Ele diz que já que Vó tem uma Senki como aliada, eles irão ter também para pagar na mesma moeda. Após isso, Eleonora se dirige para ter uma audiência com o rei Vitor, e estava sendo julgada por ter mandado suas tropas para Alsácia, pois o reino de Bruni onde se localiza a cidade de Vó, é inimiga do reino de Zecta, e ela seria duramente punida. Mas uma nobre chamada Sofia aparece, e com suas palavras, ela consegue salvar Eleonora. Após isso, uma outra Senki chamada Ludmila é apresentada, e se mostra ser rival de Eleonora. Após um tempo, o Lorde Machas que estava fora da cidade retorna, e se mostra confuso sobre o porquê a tropa de Zecta está ali, mas toda a situação é explicada. E durante essa conversa, Vó diz que irá enfrentar o Duque Ternadir, e para isso ele pede a permissão ao Duque de Bruni, e ele permite. Após isso, um tempo se passa, e enquanto faziam uma reunião, a Senki Ludmila surge e os interrompe, e ela pede que eles vão para um lugar particular para poderem conversar. Após isso eles seguem a cavalo até outro lugar, porém Nin e Eleonora seguem eles, então eles conversam assim mesmo. Ludmila diz que o Duque Ternadir tem vários aliados, e ela é um deles, e diz que ele não tem chance alguma, porém durante isso, eles se deparam com muitas armadilhas em sua frente. Logo são atacados pelo que parecem ser ninjas, porém durante a batalha, uma cobra vai em direção de Lin e a ataca, e a mesma fica inconsciente. Enquanto isso, Ludmila facilmente acaba com os ninjas usando suas habilidades especiais, e após isso vai embora. Um longo tempo depois, nas montanhas geladas, eles acabam enfrentando o exército de Ludmila, mas foi um total fracasso e os dois lados desistiram. Já no dia seguinte, tudo acontece da mesma forma, porém Vó tem um plano para chegar até a fortaleza de Ludmila. Vó veste uma fantasia de urso para observar, porém enquanto caminhava, ele acaba se deparando com Ludmila, e ela não o reconhece. Então eles passam um período juntos e ele age como um caçador, e ela se mostra ser uma pessoa muito gentil. Após um tempo ela resolve ir embora, e ele segue seus passos e encontra um caminho para a fortaleza dela. Ao chegar lá eles se deparam com várias armadilhas. Eleonora segue em frente pois achou que seu golpe seria o suficiente, mas obviamente não foi, e ela fica em perigo. Mas Vó corre e consegue salvar ela. Em seguida ela pede que a espada dela empreste seu poder ao arco de Vó, e ela empresta, e com um ataque poderoso, eles destroem o portão principal e seguem em frente, e começam os ataques. Ao chegar lá, Eleonora e Ludmila iniciam uma batalha frenética, com muitas habilidades das duas Senki, porém um assassino contratado tenta interferir, mas Vó finaliza ele com uma flecha, e Ludmila descobre que Vó era o caçador com roupa de urso,
e dá um tapa na cara dele. Ele diz que não tem nada contra ela, só não quer que ela interfira. E ela aceita, e deixa de ser aliada do Duque Ternadier. Após isso nos é apresentado Roland, na qual possui a espada chamada Durandal. Ele foi convocado pelo rei para acabar com Vor. Um bom tempo após a batalha, Vor estava indo com seu exército para a fronteira do leste, próximo aonde estava Roland. E após um tempo lá ele acaba conhecendo Sophie, uma das 7 Senquis. Ela dá notícia de que Vor foi considerado um traidor do reino, pelo próprio rei. Um tempo depois, é dito que o Cavaleiro Negro está indo até eles, e o exército de Vor decide lutar para se defender. A batalha começa, e Roland começa finalizando vários cavaleiros como se não fossem nada. E Leonora resolve enfrentar ele. Sua espada resiste aos golpes, porém, os ataques dela são mais efetivos contra dragões e ela não quer os usar. Vor chega ao resgate e consegue a salvar, e derruba o cavalo de Ronald, mas ele também acabou sendo atingido por um golpe do inimigo. Porém Sophie aparece, e se encarrega de segurar o exército enquanto eles fogem. Ela usa seus poderes e consegue repelir todos os inimigos. Porém Roland com sua espada Durandal consegue destruir a barreira mágica, mas Sophie logo se teleporta dali, pois ela só queria tempo para Vor fugir. Marchas surge, marchando na retaguarda inimiga, o que faz com que Roland não os persiga mais. Um tempo depois, durante uma conversa, Marchas diz que Vor só foi acusado de traição, pois o rei perdeu seu filho, e não está com os pensamentos lúcidos. Após isso vemos que Vor não está nada bem, e Leonora promete que irá proteger os soldados e diz que ele pertence a ela. Um tempo depois, ele acorda no acampamento, e sente uma vibração em seu arco que quer levar ele para algum lugar, e junto de Tita, eles seguem um caminho em busca do desejo do arco, até que, um certo momento eles encontram um antigo templo. Durante isso os soldados de Vor e de Roland se encontram, e ficam cara a cara e iniciam uma batalha. De volta ao templo, Tita acaba sendo possuída pela deusa da escuridão, e pede que ele prove ser digno de receber o poder. Ele atira em Tita mas não a machuca, e a liberta da possessão, e se mostra digno. Após isso ele segue para o campo de batalha. Sophie e Leonora estavam dando tudo de si, mas mesmo assim, Ronald não se dava por vencido. Porém, Vor chega ao campo de batalha, e atira uma flecha especial do arco negro, e mesmo assim Roland a rebate, mas no final acaba se rendendo pois não conseguia mais se mover, e por isso o exército de Vor acaba vencendo a batalha, e podem seguir seu objetivo em busca do Duque Ternadier.